E com o início efetivo do conflito entre Rússia e Ucrânia, que começou por volta de meia-noite desta quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, horário de Brasília, naturalmente um dos mercados mais avessos a toda essa questão e reagentes a tudo isso é o mercado de fertilizantes, por se tratar de dois países que são determinantes nesse cenário. As questões logísticas precisam entrar na conta, a questão cambial precisa entrar na conta, o mercado de petróleo precisa ser acompanhado e para isso nada melhor do que a gente conversar com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, conosco. Há poucos dias você esteve aqui, né, Jefferson? A gente tratava da possibilidade desse conflito e o pior acabou acontecendo. Bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Exatamente. O pior aconteceu. Então, a Rússia realmente invadiu na madrugada dessa quinta-feira e, com isso, o fertilizante acaba tendo suas primeiras reações. O que a gente pode sentir mais de perto é o aumento da ureia. Isso já foi sentido no mercado internacional. Alguns relatos mostram a ureia subindo 100, 120 dólares por tonelada. É na carona de quem? Do gás natural, que sobe quase 50% nesta manhã lá na Europa. Então, essas tensões envolvendo a Ucrânia e a Rússia já têm aí seus reflexos diretos no preço dos fertilizantes. A ureia vinha de uma queda muito interessante, mais de 40%, e pelo visto, dado as complicações e até mesmo o futuro dessas tensões, essa queda de 40% pode ser novamente revertida. Jefferson, eu queria, era justamente entender contigo essa situação. Os mais afetados nesse momento, pelo menos nessa primeira situação, devem ser os nitrogenados por conta do petróleo. Exatamente, pelo gás natural, eu diria. Pelo gás natural. Sim, pelo gás natural. Então, como o gás natural sobe muito forte na Europa, é isso que a gente está vendo, e claro, existe uma complicação forte em relação ao abastecimento daqui para frente, dependendo do tom que a União Europeia falará com a Rússia. Aí, claro, a gente volta a falar de escassez de matéria-prima para a produção de nitrogenados. Aquilo que nós conversamos ano passado volta à tona com essa situação envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E a gente sempre comenta, a importância da Rússia vai além do fornecimento para o Brasil. Ela é importantíssima para o fornecimento global de fertilizantes, de petróleo, de trigo, etc. Então, o mercado está vendo isso com muita atenção. Nós estamos vendo os números, né? Altas expressivas para soja, para milho, para trigo, e etc. O fertilizante, o primeiro foi sentido. A ureia já está subindo forte. Daqui para frente, nós vamos provavelmente vermos também aumentos para cloreto de potássio e também fosfatados, dada a representatividade do fornecimento russo. Tá. Jefferson, muito se tratou também da questão logística e vem se tratando, né? A gente está falando de regiões de conflito que estão ali também colocando em xeque o tráfego, né, de navios, a tensão que acaba crescendo em torno dessas áreas. Como é que você está vendo essa questão logística e portanto, se a Rússia vai ou não conseguir mandar, né, efetivamente esses fertilizantes para fora do seu território e cumprir com as suas exportações? É bastante preocupante, cara. É bastante preocupante porque nós estamos falando de uma região que fornece fertilizantes para o mundo inteiro e, é claro, com o risco iminente de uma guerra até mais forte, os navios também vão sofrer essas questões. Nós sabemos que pode-se acontecer alguns atrasos, é possível isso. O custo do frete vai subir, pode ter certeza, ainda mais daquela região. Nós devemos ver alguns prêmios, inclusive, para frete daquela região. E isso encarece ainda mais a matéria-prima para o produtor. Nesse momento, o que as empresas estão fazendo? E, obviamente, por uma questão de gestão de risco, suspendendo as vendas. Esse é o primeiro passo. Nós não sabemos como que essa questão envolvendo a Rússia e a Ucrânia vai se desenrolar daqui para frente. É uma incógnita. Eu garanto para você que hoje o mercado tem muito mais perguntas do que respostas em relação ao conflito. Quanto tempo irá durar? Quais serão realmente as penalidades que os Estados Unidos e a União Europeia colocarão sobre a Rússia? Eu digo pacotes de sanções mais severos. Isso deixa o mercado muito preocupado, porque aí, claro, nós podemos cair naquela questão que nós falamos recentemente da Bielorrússia, algo parecido, por exemplo. Ou seja, o sistema financeiro dolarizado é comprometido. Isso aconteceu com a Bielorrússia, nós estamos sentindo na pele esses desdobramentos. Agora, a questão que fica as sanções para com a Rússia serão iguais ou mais severas? É uma pergunta que nós vamos ter que fazer daqui para frente.
Jefferson, enquanto o mercado está nessa toada de ter mais perguntas do que respostas, como é que você imagina que os preços continuarão se comportando? Eles tendem a seguir só subindo ou tendem a ter uma volatilidade muito forte? E a gente pode ver, da mesma forma como estão subindo agressivamente, os preços podem testar algumas correções também significativas? Olha, Carla, eu vou te dizer o seguinte, essa é a grande pergunta do momento, né? Todo mundo quer saber aí, vai para onde essa questão do fertilizante. Nesse momento, eu estou vendo um cenário cada vez mais complicado para pensarmos em queda, olhando soja 22, 23. É cada vez mais sensível, a situação não é fácil, tanto a nível de logística como a nível de preço também. Então, os fundamentos de alta hoje, eles, na minha opinião prevalecem os fundamentos de baixa. É difícil pensarmos em queda. Repito para você, essa questão da Rússia e da Ucrânia ainda não foi precificada no mercado de fertilizantes. A situação envolvendo a Bielorrússia já estava precificada. A situação envolvendo a China, até mesmo essa ausência chinesa, ela também foi uma boa parte precificada. Agora, quando eu olho o conflito envolvendo Rússia e Ucrânia, isso ainda não foi precificado e nós podemos ver uma precificação no curto prazo. Inclusive, eu espero que as listas, quando forem relançadas, isso deve acontecer na semana que vem, os preços já passem a ser superiores. É isso que eu acredito. Ou seja, eu, na minha humilde e modesta opinião, imaginei que todas essas escaladas de tensões que nós vínhamos observando estavam ali na conta dos preços dos fertilizantes. Então, este conflito efetivo ainda não está na conta, tem espaço para isso chegar e mexer agressivamente, portanto, com esse mercado, Jefferson. Exatamente, não estava na conta, cara. Você pode ter certeza disso, porque é algo muito recente. As tensões elas foram aí aumentando ao decorrer de 2022, nesse ano. O que envolvendo a Bielorrússia, do cloreto de potássio, a China ausente do mercado, tudo isso já estava sendo precificado. A China está ausente desde o dia 15 de outubro, então o mercado já via as reações. Nós começamos a ver as sanções com a Bielorrússia em junho do ano passado. Portanto, o mercado já estava precificando. Agora, quando eu falo de Rússia e Ucrânia, isso é recente e o mercado não precificou. O que eu estou vendo? Uma estabilidade para preço desde o final de outubro, no caso do cloreto de potássio. O fósforo sofreu um aumento de 30, 40 dólares nessa semana, mas também estava passando por um momento de estabilidade. Então, tudo isso é muito novo. O mercado terá que precificar de alguma maneira e até por isso que as empresas elas tiram as listas do mercado. É um movimento normal. Por quê? Porque o risco ele é evidente dessa operação. Nós vamos ver como que os preços se comportarão daqui para frente, não somente no Brasil. O jogo está lá fora. O jogo está no comportamento de preço, por exemplo, no Canadá. Como que a demanda canadense se comportará daqui para frente, olhando que a Rússia e a Bielorrússia estão com um problema sério em relação às questões logísticas e etc. Então, tudo isso vai ter que ser precificado daqui para frente. Jefferson, duas situações importantes que eu vivi hoje já de manhã, quando a gente fez uma edição um pouquinho mais alongada do Bom Dia Agronegócio. A primeira delas, né, o consultor de agronegócios, da Terra Agronegócio, o N. Fernandes, falou, chega um momento, numa situação como essa, em que o preço do produto ele importa, naturalmente, mas ele já não importa tanto. Importa mais saber se a gente vai conseguir alcançar esse produto, seja o comprador de soja ou seja um comprador de, sei lá, ureia, por exemplo. E nesse momento está muito em xeque justamente isso, né? Se a gente vai conseguir ter acesso a esses produtos, porque nós vínhamos conversando muito nos últimos dias sobre temos aí um abastecimento garantido, relações comerciais fortalecidas entre Brasil e Rússia, mas não se trata mais só dessa boa relação comercial. A questão logística estando comprometida e havendo uma disrupção no fornecimento, a gente pode ficar sem os insumos, mesmo que as relações continuem boas, não é isso? Exatamente. Vai além de preço nesse momento. Concordo contigo, vai além de preço. Nós estamos falando, quem sabe, de os próximos meses, nós acompanharmos complicações no fornecimento da matéria-prima. E quando eu falo do fornecimento, estou falando de uma força maior, que vai além do produtor brasileiro. Nós podemos ter dificuldades de entrega, podemos ter atrasos. Quem sabe é um cenário catastrófico, mas pode acontecer, cancelamentos. Isso não pode ser descartado, infelizmente. Infelizmente, eu não queria estar falando isso para vocês, mas na situação que nós estamos vivendo, na conjuntura atual, esse é um cenário que tem que se colocar na mesa. As empresas provavelmente estão discutindo em relação a isso, quais os possíveis impactos em fornecimento.
Eu deixo de lado o preço agora e eu estou visando o quê? Somente a garantia da entrega. Isso é o principal. Essa é a preocupação das empresas e provavelmente será a preocupação daqui para frente. O preço, ele fica ali no segundo plano, entre aspas, porque eu preciso primeiro garantir o que eu vendi, aí sim eu consigo me posicionar em relação às compras futuras. E, novamente, eu falo, o produtor brasileiro ele está atrasado em suas compras de fertilizantes, pensando na soja 22, 23. Cada vez mais nós estamos vendo o tempo se passando e as complicações aumentando. E isso certamente preocupa muito a saúde da nossa safra 22, 23, tanto a nível de produtividade como a nível de área também. Essa discussão ela vai voltar e vai voltar em breve, pode ter certeza, em relação à área brasileira e a produtividade para 2022, 2023. Jefferson, como é que foram as primeiras horas do seu dia nessa quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022? Agora, como um relato mesmo, você que está completamente imerso nesse mercado de fertilizantes, é um grande conhecedor, principalmente para fazer essas conexões entre todos os fornecedores e os compradores. Como é que foram as suas primeiras horas? Como é que tem sido o seu dia? Que tipo de preocupações estão crescendo aí aos seus olhos diante desse início efetivo de conflito? Olha, cara, desde a madrugada de ontem, ali, quando realmente se consolidou o cenário de conflito, invasão propriamente dito, eu já começava a pensar como que seria amanhã dessa quinta-feira. Porque, claro, o produtor está vendo isso e está muito preocupado. Então, a principal pergunta que eu recebi pela manhã dos produtores foi o seguinte: olha, eu já comprei, será que eu vou receber? E essa é uma pergunta muito difícil de se responder, porque eu também, confesso para você, eu não sei como acontecerá as coisas aqui para frente. É uma incógnita, nós não sabemos ainda. Como eu te disse, eu tenho muito mais perguntas hoje do que respostas. E essa é a principal questão do produtor. Nós temos casos de produtores que anteciparam suas compras, até visando esse cenário, e agora eles ficam se perguntando, será que eu vou receber ou eu não vou receber? Então essa foi a preocupação. Você percebe que o preço, naquele momento, ele foi deixado de lado. O produtor está olhando o quê? O fornecimento da matéria-prima. Ele quer receber porque ele precisa realmente plantar a soja dele 22, 23, fazer sua semeadura. Então, esse foi um ponto aí que eu recebi muitos questionamentos, muitas ligações pela manhã, inclusive das empresas, relatando que estavam tirando as listas, isso é um movimento normal, que vai acontecer. Aí, do outro lado, eu recebia ligações dos colegas lá fora dizendo, olha, a ureia está subindo 120, 130 dólares nos Estados Unidos, o gás natural não para de subir na Europa. Então, amanhã ela foi muito agitada e com muitas perguntas. Muitos produtores preocupados com o fornecimento, Carla. Tá. Esse foi o relato, né? Eu quero receber a matéria-prima. Isso é o principal. Certo. Jefferson, queria só que você, para a gente partir para a nossa conclusão, reforçasse quanto os preços da ureia já subiram nessa quinta-feira. 40%, mais de 40%, é isso? Não. Os preços caíram 40% lá e agora sim. eles estão subindo mais ou menos no Brasil, eu acredito com 70 dólares, 80 dólares, dependendo da negociação. Lá nos Estados Unidos eu vi 150 de aumento. Tá. Aqui no Brasil a demanda está fraca ainda, né? Então as ofertas que aparecem são ofertas pequenas. Então o mercado não está se posicionando nesse momento. Tá. Até porque a demanda brasileira ela é fraca. Então a consolidação maior, provavelmente nós vamos ver quando? Na semana que vem. No início da semana que vem, o mercado ele vai ter digerido esses primeiros acontecimentos. Até por isso que as empresas elas tiram a lista, porque elas precisam analisar o que vai acontecer daqui para frente. E nós vamos ter o quê? Um quadro mais consolidado, pelo menos no curto prazo, do que vai acontecer. E pode haver, inclusive, uma informação da Rússia contendo ali as suas exportações de fertilizantes também, né, Jefferson? Pode acontecer nenhuma informação, mas o mercado, de um modo geral, ele vai olhar e falar, olha, está complicado por lá. Né? A nível de logística, a nível de oferta de matéria-prima, nós vamos sentir isso. E aí, claro, o que eu digo, os outros locais que fornecem matéria-prima, olhando essas tensões e também vendo que a demanda pode aumentar para os países, o que acontece? O aumento de preços, ele deve ocorrer. Ele deve acontecer dessa maneira, porque você vai pressionar algum canal logístico. E como nós não temos tempo para aumentarmos a capacidade logística de um dia para o outro, significa que as coisas vão ficar comprometidas. E aí, uma das formas, claro, de você segurar a demanda é o quê? Aumentando o preço. Claro. É assim que funciona. Né? Nós vimos isso nos grãos e etc. Então, isso pode acontecer com os outros locais, com os outros fornecedores, os polos produtores ao redor do globo. Tá certo.
Bom, Jefferson, dessa forma a gente consegue ter um panorama muito completo sobre o que está acontecendo nesse momento com o mercado de fertilizantes. Eu te agradeço demais por separar um tempo para conversar com a nossa audiência e a gente poder, portanto, entender tudo o que está acontecendo, a gente conseguir traçar pelo menos os pontos que nós temos que ter atenção aí nos próximos dias e semanas. E certamente você estará conosco, parceiro do Notícias Agrícolas como sempre. Bom trabalho para você, boa sorte para passar por esse dia e para os próximos. E precisando da gente, a gente está aqui. Jefferson, obrigada. Carla, muito obrigado a todos. Vamos acompanhando de perto esse cenário. E agora, claro, mais do que nunca, a informação era muito importante. Então, contem conosco da AgriBest sempre. Obrigada, Jefferson. Boa quinta-feira para você, meu amigo. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, esse é o mercado, portanto, de fertilizantes, né? A gente tem essa preocupação com o fornecimento, que desde as primeiras horas de transmissão, né, da nossa programação especial, focada no conflito Rússia e Ucrânia, a gente tem trazido para a nossa audiência. Há uma preocupação muito forte com o fornecimento não só de fertilizantes, mas de tudo aquilo que sai das regiões de conflito. Então, trigo, milho, óleo de girassol, cevada e por aí vai. E principalmente os fertilizantes. Quando a gente fala de Brasil e Rússia, a gente está falando de um mercado enorme de fertilizantes, é o nosso principal fornecedor e há uma preocupação muito séria com um comprometimento da logística, portanto, o comprometimento do fornecimento e o acesso a essas matérias-primas. Esse foi o relato do Jefferson Souza, com toda a sua experiência, já tendo, né, tratado com as empresas e o relato parece ser o mesmo. O Jefferson lembrou que nós tivemos aí cerca de 40% de baixa nos preços da ureia nos últimos meses, né? Nós tivemos um mercado bastante intenso nos últimos meses para este produto especificamente, e isso tem uma ligação muito forte com, né, todos os nitrogenados ali vão ter uma ligação muito forte com o gás natural, que tem uma ligação forte com o petróleo, então tá tudo interligado, e a gente está falando de uma recuperação inicial desses preços da ureia, a ureia subindo forte hoje, no Brasil algo entre 70 e 80 dólares por tonelada, nos Estados Unidos esse ganho chegou a ser de 150 dólares por tonelada, então a ureia hoje liderando as altas entre os fertilizantes, mas na sequência, ainda segundo nos explicou o Jefferson, devem subir também o KCl e os fosfatados, tá certo? Uma outra informação importante sobre o conflito que foi iniciado, na verdade, nessa quinta-feira. O assessor do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que é o senhor Oleksiy Arestovich, anunciou a morte de 40 militares ucranianos né, nesse início de ação militar da Rússia no território da Ucrânia, e as autoridades divulgaram ainda que as perdas na população civil foram de 10 cidadãos, né? Nós tínhamos uma informação anterior que eram de 11 mortos, me parece que então são 10 civis e 40 militares. O próprio assessor do gabinete do presidente ucraniano disse que a eficácia, no entanto, do exército da Ucrânia não foi prejudicada e também anunciou que 4 tanques russos teriam sido destruídos em uma estrada perto de Kharkiv e 6 aviões foram derrubados. A Rússia nega esta ação. O representante do exército russo, o major-general Igor Koshanekov, disse em um pronunciamento por vídeo que os militares da Ucrânia, abre aspas para o major, não mostraram resistência mediante o avanço das unidades russas. Essa notícia e todas as que já estão disponíveis estão no Notícias Agrícolas, numa página numa página especial que está disponível para você ali na nossa manchete principal. Nesse momento, Alexander Horta colhe também informações sobre o mercado do trigo para vocês com o Marcelo Debaco, da Debaco Corretora, e todos os nossos repórteres focados nos impactos que o agronegócio brasileiro e mundial sentem diante deste conflito Rússia versus Ucrânia. A gente fica por aqui com esse boletim, mas a nossa programação continua para que você seja sempre o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter @Notiagre. E para assistir todos os nossos vídeos, se inscreva no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.